Olá, eu sou Eduarda e no vídeo de hoje eu vou trazer para vocês procurar elencar o que foi o AI-5. Estou com anotações em mãos para me nortear durante o vídeo, ok? Afinal, o que foi o AI-5? Foi um decreto emitido pela ditadura militar no governo do então presidente Marechal Arthur Costa e Silva, em 13 de dezembro de 1968, com a duração de mais ou menos 10 anos, período conhecido como o mais sombrio da ditadura militar. Concluiu a transição que instaurou, de fato, uma ditadura no país. Não foi um golpe dentro do golpe, como muitos costumam falar. Ou seja, não teve uma luta, uma queda de braços, onde um grupo saiu vitorioso em detrimento do outro, uma vez que, na verdade, o AI-5 foi a finalização de um processo, passo a passo, um processo que visava instaurar um governo, uma ditadura militar no país e um governo autoritário a longo prazo, certo? Segundo historiadores, os quais eu pesquisei, o AI-5 foi usado como ferramenta de intimidação e não tinha prazo de vigência, empregado pela ditadura militar contra a oposição e a discordância, carta branca para ampliar a campanha de perseguição e repressão contra a esquerda revolucionária, a oposição democrática e até mesmo a igreja. Esse AI-5 contava com 12 artigos. Com o decreto, a cassação de direitos políticos começou a ocorrer, provavelmente já acontecia antes, mas agora estava institucionalizada, aposentadoria compulsória de funcionários públicos, fim do habeas corpus para crimes políticos, censura prévia dos meios de comunicação e institucionalização da tortura. E isso só acaba no governo de Ernesto Geisel. Agora eu vou trazer o contexto que culminou no AI-5. Como já foi dito, o AI-5 entrou em vigor em 13 de dezembro de 1968. 1968 foi marcado por grandes mobilizações populares. O movimento estudantil junta-se contra o regime e em março de 1968, no final do mês, o estudante Edson Luiz é assassinado em uma dessas manifestações no Rio de Janeiro. O funeral de Edson Luiz conta com mais de 60 mil pessoas e o movimento acaba ganhando mais força devido à sensibilização, e as manifestações não acabam por aí. Em junho de 68, aconteceu a Passeata dos 100 Mil, que contava com a presença de artistas e intelectuais. Em julho, houve a proibição dessas manifestações e, em agosto, o governo passou a intervir diretamente nas universidades públicas. Acabar com o movimento estudantil era um objetivo do governo militar. Contudo, devido à grande repressão, muitos estudantes acabaram migrando para a luta armada. A luta armada teve como principal nome, digamos assim, o Carlos Marighella, que, para vocês terem uma noção, ele reivindicou um atentado a um consulado americano em São Paulo. A oposição, como se não bastasse tudo isso, havia também a oposição do movimento operário. Em 1968,
desengajou-se devido à política de arrocho social implantada pelo regime em 64. Houve mobilizações de trabalhadores em Contagem, Minas Gerais, e em Osasco, em São Paulo. 68 foi um ano intenso e de oposições. Por seguinte, eu vou ter que o AI-5 foi a resposta do regime militar para toda a crise que a ditadura militar enfrentava em 1968. O AI-5, como eu já mencionei, não foi um golpe dentro do golpe, ipsilitris, mas uma resposta pensada dos militares para as tentativas da sociedade brasileira de resistir contra a ditadura. Personalidades influentes, como Carlos Lacerda e JK, chegaram a ser presos por ordem dos militares. O AI-5 foi revogado 10 anos depois, durante o governo de Ernesto Geisel, com a emenda constitucional número 11, de 13 de outubro de 1978, mas entrou em vigor apenas no dia 1º de janeiro de 1979. Nas minhas leituras, trouxe alguns adicionais, inclusive uma curiosidade, ao menos para mim. Para os artistas, não foram proibidos apenas palavrões e nudez, mas também músicas, cinemas, novelas, segundo o historiador Fico. Enquanto o ato durou, por exemplo, Chico Buarque começou a lançar músicas de protesto com pseudônimos para tentar burlar os censores. Agora, essa curiosidade aqui, pelo menos para mim, é a música Jorge Maravilha, de 1974, assinada por Julinha de Adelaide, era uma provocação ao então presidente Ernesto Geisel, que tinha uma filha fã do cantor. Você não gosta de mim, mas sua filha gosta, diz o refrão. Depois de descobrir o esquema de Chico, a censura passou a exigir RG e CPF dos compositores. O que vocês acharam do vídeo? Foi esclarecedor falar sobre o AI-5? Espero que tenham gostado e eu quero pedir para vocês curtirem, se inscreverem no canal e também fazer um apelo social em relação a uma casa de assistência a crianças com câncer. Nessa casa, recebem de todo o interior de São Paulo crianças em tratamento oncológico. Então, essa casa ela sobrevive de doações em relação à alimentação, produtos de higiene pessoal, enfim, produtos de necessidade básica. O único polo fora esse é apenas em Fortaleza, onde a maioria das famílias que tem uma condição não muito elevada precisa se deslocar, sendo desgastante de várias formas. Então, eu vou deixar aqui linkado, na verdade, as contas para que você possa ajudar. E caso você queira conhecer, você coloque IACC Barbalha e você irá conhecer, tá? Obrigada e até a próxima.